feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe mais e mais. Queria trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. O tema dessa palavra é o pai do filho pródigo. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 15, a partir do versículo 11. Você vai abrir sua Bíblia, Lucas 15, a partir do versículo 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Os irmãos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, pois, para o seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos regozijemo-nos. Só até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Pai. Eu peço que nessa noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que cada vida que chegou aqui seja como aquele solo bom, que a tua palavra chega, penetra e tenha resultado, Senhor, resultado do alto, Senhor. Te louvo pela tua presença nesse lugar, Senhor. Te louvo, Pai, porque o Senhor ainda fala, Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui quem contou essa parábola foi o próprio Senhor Jesus. E essa parábola, o nome que as pessoas dão é parábola do filho pródigo. Só que se nós olharmos, quem é o personagem principal dessa parábola? Aí você vai dizer: o filho? Não, é o pai. É o pai. E a Bíblia fala aqui que esse pai, né, tinha 2 filhos. Quem representa esse pai? O próprio Deus. E quem simboliza esses filhos? Somos nós, a igreja. Cada um de nós representamos um desses 2 filhos que fala nessa parábola. E a parábola diz que um dia, um dos filhos chega para o pai e diz assim: Pai, me dá minha parte da herança. Ele pediu a parte da herança. Só que o pai ainda estava vivo. Então ele pediu a herança o quê? Antecipado. E a palavra de Deus não precisa vir, em Provérbios 20, 21 diz: a herança antecipada, o seu fim não será bendito. Não existe bênção sobre aquela herança que é antecipada. Então ele tinha direito à herança? Não. Outra coisa que eu vejo, pensando nesse texto, quando ele pediu para adiantar a herança, no coração dele, ele queria que o pai estivesse o quê? Morto.
Verdade? Poxa, está passando os anos, meu pai não morre. E ele chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero minha parte da herança. O pai poderia dizer o quê? Não. Mas o pai disse não? Não. O pai foi lá e separou a parte, ó, toma, sua parte da herança está aqui. A outra parte é do seu irmão. E a Bíblia diz que não passando muito tempo, o que aquele filho fez? Juntou as suas coisas e disse: bye, bye, pai. E foi embora. Saiu da casa do pai. Mas eu fico pensando, o que faz talvez, e às vezes nós vemos muitos jovens isso, que ficam, às vezes, doidos para morar sozinho, alguma coisa, mas o que fez aquele filho talvez ter saído da casa do pai, e que muitas vezes acontece conosco, às vezes, Deus é o nosso Pai Celestial. Eu creio que muitas pessoas aqui hoje já não têm mais o seu pai. Eu tinha 2 pais, hoje eu tenho um, está lá atrás. Um pai que eu amo muito, mas eu tinha 2 pais. Um já não está mais aqui, meu pai biológico já não está mais aqui. Mas mais do que até o meu pai que está presente, é meu Pai Celestial. Sabe, nós temos que dar valor a esse pai. De repente você já não tem mais seu pai aqui junto com você, mas você tem um pai que cuida de você. E é o que eu vejo aqui, razões que levaram aquele filho a abandonar, sair da casa do pai. Em primeiro lugar, talvez ele se cansou da voz do pai. E muitas vezes, o pai, enquanto ele estava na casa do pai, o pai dava conselhos. Porque é normal os pais dar conselho. Filho, faz isso, vai por essa direção. E quais são os conselhos de Deus para as nossas vidas? Né? É a palavra de Deus. Você está recebendo a pregação, você está recebendo os conselhos de Deus. Só que muitas vezes, às vezes como filho, queremos ouvir dos nossos pais, aquilo que satisfaz o quê? O nosso coração. Nós não queremos ouvir o que nós estamos precisando ouvir. Ah, meu pai só fica aí, é só isso, só. E aconteceu certa vez, chegou um ponto que Jesus estava sempre ensinando. E chegou um ponto que a maioria dos discípulos foram embora. Daqueles que seguiam Jesus foram embora. E Jesus perguntou: cadê todos eles? Tinha tantos discípulos, tanta gente seguindo. Aí os discípulos chegaram para Jesus, Pedro, eu acredito, chegou para Jesus e disse assim: Jesus, é porque a sua pregação, o seu sermão está muito duro. Porque às vezes o pai fala aquilo que é duro para nós ouvirmos. O pai que sabe educar, fala, então a sua pregação está muito dura, e eles não aguentaram. Aí Jesus chegou para os outros discípulos: e vocês, por que eles não vão também? Aí Pedro disse assim: porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Meu irmão, não podemos nos cansar de ouvir a palavra de Deus. A palavra nem sempre vai falar o que eu quero ouvir, e nem é para falar, meu irmão. A palavra é para falar aquilo que eu preciso ouvir. O pai fala para o filho aquilo que o filho quer ouvir, precisa ouvir. E eu acredito que aquele filho, ele se cansou. Não precisa abrir, Provérbios 1:30 diz: não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Tem um ditado aí fora que diz o quê? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu posso te dizer uma coisa, meu irmão: o conselho dos pais é para o seu bem. A repreensão, quando nós recebemos um conselho de Deus, uma repreensão de Deus, a palavra de Deus diz que Deus repreende aqueles que Ele o quê? Ama. Se o pai chama a atenção do filho, é porque ele não gosta do filho? Estava conversando isso com o Fernando agora. Se o pai chama a atenção do filho, é porque ele não gosta? Não, é porque ele ama. Porque se ele não ama, deixa para lá. Meu pai está aqui. A gente não era eu e o Silvinho, então, meu irmão ali está ali, nós não éramos levados. Mas ele chegava, às vezes, quando a gente fazia alguma coisa que não era correta, ele mandava escrever não sei quantas vezes no caderno. Devo obedecer a mamãe, não era isso? Olha aí, e a gente não falava um pio, não. A gente ia lá, porque nós sabíamos que aquele conselho, aquela repreensão era para o nosso bem.
A palavra de Deus que é pregada é para o seu bem. Às vezes vai vir uma palavra que você fala assim, não gostei de ouvir isso que o pastor pregou hoje. Aí eu queria que o pastor pregasse só sobre bênção, sobre vitória. Aí o pastor vem com uma palavra aí, não era isso que eu queria. Mas eu sempre falo para Deus, Deus fala o que eu preciso ouvir. Pode estar qualquer um ministrando aqui, qualquer irmão, qualquer pastor, qualquer pastora, às vezes não é pastor, mas está pregando, eu falo assim, Senhor, me fala o que eu preciso ouvir. E às vezes eu amo ser, pastor, que isso? Eu amo ser confrontado pela palavra de Deus. Eu amo quando a palavra vem, eu disse assim, gente, era tudo que eu precisava ouvir. Dói. Eu já citei o exemplo aqui do metiolate, né? Lembra, quando nós éramos pequenos, metiolate hoje não arde, mas antigamente ardia, né? Quando a gente se machucava, não sei se era pior o machucado ou o metiolate. Aí já vinha lá nossa mãe, com aquele metiolate, gente, como ardia. Mas era para quê? Para você ser curado, é para você ser sarado. A palavra muitas vezes vem como metiolate, na hora dói, mas tem resultado. Nós falamos da eficácia hoje, semana passada eu falei lá da acetona que eu coloquei para a afta, né? É igual metiolate, gente. Então, aquele filho, eu acredito que ele se cansou de ficar ouvindo os conselhos, e disse assim, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente chega numa idade que a gente acha que a gente sabe muito das coisas. E às vezes não sabe nada. Às vezes eu sei, da minha vida eu sei o que é melhor. Eu não sabia mais nada. E só quando está mais tarde que nós falamos, poxa, eu não sabia nada e achava que sabia muito. Né? Por isso que tem maturidade, gente. Olha, conselho, meu irmão. Olha, analisa, se for, olha, bom, toma. Outra coisa que eu vejo, que aquele filho que ele deve ter se cansado, né? Uma razão por ele ter saído, se cansou da família. O Salmo 133:1 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em quê? Em união. Sem comunhão com a família, sem comunhão com o pai. Eu acredito que aquele irmão, depois que você for ler até o final, não é mesmo. Mas o irmão dele também não era grandes coisas, né? Você vê depois o irmão reclamando, pai, olha só, o irmão fez isso e tudo, e você depois faz ainda festa para ele. O irmão não é devido. Então ele devia, de repente, ter até um probleminha com o irmão. De repente ele devia pensar, aquele irmão, meu irmão é muito difícil. Meu pai é até gente boa, mas meu irmão, misericórdia. E às vezes a gente pensa a mesma coisa, gente, olha, eu estou cansado da igreja, tem cada irmão difícil, tem cada irmão. Meu irmão, é família. É melhor ter irmão difícil do que não ter família. Aquele irmão devia ser difícil. Aquele irmão podia pisar no calo dele, mas era irmão. E a Bíblia diz que sabe o que nós somos? Nós somos família. A Bíblia chama, nós somos corpo. E o corpo anda junto ou separado? Já está junto, é ajustado. Já pensou se você estivesse vindo para a igreja e esquecesse a orelha em casa, o ouvido em casa? Eu ia estar falando aqui, eu estou tentando perceber o que o pastor está tentando falar. Já pensou se eu viesse e esquecesse a boca? Aí eu ia ficar aqui, irmão, tentar pregar aqui, eu ia tentar ele usar até a linguagem dos mudos aí, né? Não, nós precisamos, cada membro é importante. Você é um membro importante no corpo do Senhor. Jesus é a cabeça, a Bíblia diz. Então, muitas vezes, sabe o que acontece? Muitas vezes você fala assim, eu estou cansado. Muitas vezes a gente acha que não precisa da comunhão. Às vezes tem irmãos que já não estão frequentando a igreja e acham que não precisa, mas nós precisamos da comunhão, meu irmão. Por isso, tente se achegar. Eu me lembro, eu acho que eu já contei esse fato aqui, um certo pastor, tinha um irmão que não estava frequentando a igreja, e disse, não, estou levando, pastor, estou levando minha vida espiritual em casa. Aí o pastor, não, mas precisa estar em comunhão, precisa estar junto. E ele, não, pastor, não precisa. Aí o pastor chegou e disse assim, eu estou indo na sua casa para fazer uma visita. Chegou na casa dele e tinha uma lareira. E quando chegou ali na lareira, ele chegou para aquele homem e disse assim, vamos sentar perto da lareira para nós conversarmos. E aquele homem, sim, vamos
Aí sentaram lá, e de repente aquele pastor pegou a tenaz, né, aquele ferro que se usa ali, e afastou um graveto. E quando ele afastou o graveto, o que aconteceu com o graveto? Se apagou. E assim acontece. Quando nós saímos da comunhão, porque é impossível eu ter a comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão. Não existe, meu irmão. O próprio Senhor fala isso. Não tem como. Se eu não tiver comunhão com vocês, como eu vou ter comunhão com Deus? E muitas vezes, o que acontece é isso? Quando nós saímos dessa comunhão, muitas vezes a nossa fé se apaga. Muitas vezes a nossa fé esfria. E outra coisa, outro motivo, ele se cansou da casa. Olha o que o salmista falou: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. Meu irmão, muitas vezes nós não percebemos o quão importante é a casa do Senhor. Nós temos que amar estar na casa do Senhor. Eu falo por mim, eu amo, irmão, eu amo. Por isso que eu estou em todas. O que tiver, porque você é pastor, porque o pastor não, porque mesmo quando eu não era pastor, eu me lembro que quando eu me converti, gente, eu queria tanto estar na casa do Senhor, que olha, domingo eu ia no culto da minha igreja, na segunda eu não me lembro qual culto eu ia, mas eu ia a algum culto, terça-feira eu ia no culto da minha igreja, quarta-feira eu ia em outra igreja, quinta-feira eu ia no culto da minha igreja, sexta-feira eu ia na reunião do corpo, que era uma reunião com crente de tudo quanto é igreja, sexta-feira de madrugada eu ia para a vigília lá da El Shaddai, sábado eu ia para a juventude, e domingo eu ia para o culto da igreja. Era todo dia. Hoje eu não faço isso, porque tem que dar atenção para a família. Mas o que eu estou falando não é porque é pastor, não, porque nós temos que ter no nosso coração, que esse anseio que eu tenho, esteja no coração de cada irmão, de amarmos estar na casa do Senhor. Senhor, eu amo estar, viu? Olha, o salmista falou: Senhor, olha como eu amo. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. Porque a casa do Senhor, aí você fala assim, gente, mas a Bíblia nós cantamos, eu sou sua casa, sua morada. A Bíblia diz que o Senhor falando que não habita mais em prédio feito por mãos humanas. Gente, quando eu falo aqui, realmente, aqui, se não tiver a igreja, é um prédio. Mas quando o povo se reúne, aqui é a casa do Senhor. E aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de libertação, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de restauração, aqui é o lugar de que Deus fala. Quando eu olho quinta-feira e vejo a igreja vazia, eu não fico triste por mim, eu fico triste por coração de Deus. Sabe por quê? Porque eu não venho, ninguém vem aqui por minha causa, vem por causa de Deus. Gente, quinta-feira é culto da vitória. Eu disse, o povo não precisa de vitória. Quinta-feira é um culto específico de buscar milagre. O povo não precisa de milagre. Eu fico pensando isso, gente. Sinceramente, eu fico pensando. Eu fico doido por quinta-feira. Nós vamos começar uma campanha aqui, sem ser essa quinta-feira a outra. Uma campanha de milagre. E eu creio, como aconteceu na última, muitos milagres vão acontecer nesse lugar. Poxa, eu preciso de milagre, eu vou para a casa do Senhor buscar milagre. Eu preciso de cura, eu vou estar na casa do Senhor buscando cura. Que Deus desperte no nosso coração, meu irmão, esse amor pela casa de Deus, por tudo que é de Deus. Nós não viemos aqui por causa de pessoas. É muito agradável, gente, como eu sinto falta de cada um de vocês. Sinto mesmo. Eu sinto falta de cada irmão. Quando o irmão, os irmãos que faltaram hoje, eu vou sentir muita falta, porque eu sinto falta mesmo. Mas o motivo de eu estar aqui principal é o Senhor. É porque eu sei que esse lugar, olha, quando a igreja está reunida, aqui é a casa do Pai. Ele se cansou da casa do Pai. Ele disse assim, eu já não preciso mais desse lugar. Infelizmente, sabe o que acontece? Quando muitas vezes eu vou deixando de 1, 2 cultos, 3 cultos, meu coração esfria. E quando eu vou ver, eu estou afastado da casa do Pai. Quantas pessoas dizem assim, eu acabei saindo e nem percebi. Essa pandemia, quantas pessoas se afastaram através dessa pandemia? Quantas pessoas se afastaram da casa do Pai? Através dessa pandemia, e não conseguem voltar.
Eu chego para pessoas, olha, se você vê a quantidade de recados que eu mando para pessoas e falo assim, gente, olha, vem no culto, Deus vai fazer. Olha, toda semana eu digo, eu vou. Aí chega na hora, bate o desânimo, não consegue estar aqui. Não sei se você tem facilidade de estar, graças a Deus, mas tem gente que não tem facilidade, eu fico orando. E quando às vezes aparece essa pessoa no culto, olha, você não sabe a alegria que eu sinto, porque eu sei que foi uma luta muito grande para ela estar aqui. Porque o inimigo fez de tudo para tirar ela da casa do Senhor, porque sabe que se tirar ela da casa do Senhor, vai esfriar o coração dela, vai acabar afastando ela de Deus. Outra coisa, aquele filho, eu creio que ele cansou de servir ao Pai. Salmo 100, 2 diz, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com cântico. Meu irmão, servir ao Senhor, não importa o que você faz para Deus, você está servindo. Qualquer coisa que você faz para Deus, você está servindo. Eu sempre digo uma coisa, quando que o pastor vai se aposentar? Gente, até enquanto eu estiver pisando nessa terra aqui, enquanto eu estiver vivo, eu vou estar fazendo a obra do Senhor, eu vou estar servindo ao Senhor. Eu te garanto isso. Se Deus me der até 90 anos, meu irmão, eu vou ficar aqui, irmãozinho, mas eu vou estar pegando. Eu vou estar pegando. Eu tenho um senhor, não sei se ele está vivo, a Malu mora no centro, perto do centro, ali no centro, ela já teve, que sentava na Amaral Peixoto, ele ficava sentado na Amaral Peixoto, porque ele não tinha mais condições físicas, talvez, de ficar em pé, entregando folhetinho, né, Malu? Eu não sei se está vivo, porque parou, mas bem idoso, mas ele ali, ó, entregando folhetinho. Eu disse, gente, que alegria, deve ter o coração de Deus. Eu me lembro que quando eu pastoreei uma igreja, tinha um senhor que sempre, ele era da Igreja Batista de Niterói, ele devia ter uns 90 anos, eu sempre convidava ele para cantar, ele ia lá na igreja, ele cantava, ele louvava o Senhor, ele dava uma palavra. Com 90 anos, meu irmão, da obra de Deus, das coisas de Deus, a gente não se aposenta. Eu já fiz muito, não, nós não fizemos muito. Nunca nós fizemos muito para Deus, meu irmão. Olha, nós temos que sempre servir ao Senhor com alegria. Pastor, mas eu estou aqui na igreja, não tem nada. Olha, se coloca para fazer, se você vai ver se eu não tenho nada para fazer. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer na obra de Deus, na casa de Deus, para Deus estar aqui dentro, lá fora. Então, meu irmão, não se canse, porque naquela época, hoje não. Hoje o pai chega para o filho e fala, filho, faz isso. O pai, não. Era normal o filho, principalmente naquela época, o filho servia ao pai. Né? O filho servia ao pai. O pai chegava, filho, faz isso. Não precisa tão, né, antes, mas imagina naquela época. O pai só pensava, o filho já servia, só que ele cansou de servir. Ele disse assim, não quero mais servir ninguém. Já fiz muito. Então, enquanto nós estivermos aqui, meu irmão, servamos ao Senhor. E eu sempre digo, aquele que serve, a gente até falou sobre aquele que serve obedece. E aquele que obedece é abençoado. Aquele que serve, obedece. O que o Senhor manda eu fazer, eu vou fazer, meu irmão. Eu estou aqui pregando, mas se Deus mandar fazer qualquer coisa para Ele, eu faço. Se Deus mandar você fazer qualquer coisa, não, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou pastor. Não, nós somos servos. Todos nós somos servos. Aqui não tem ninguém maior, ninguém menor, somos servos. Se for para limpar um banheiro, não importa se é pastor, não, vamos lá, vamos limpar banheiro, meu irmão. Nós somos servos, é para Deus. Pastor, eu queria tanto que o pastor me botasse para cantar, para pregar e para limpar banheiro. Pastor, eu já estou um tempão aqui na igreja, pastor. Poxa, eu não tive uma oportunidade para pregar, para cantar. Eu me lembro uma certa vez um irmão. Ele chegou, primeira vez que chegou na igreja.
Aí ele chegou para mim, uma igreja que eu pastoreei, falou assim: ô pastor, eu quero ficar aqui na igreja com vocês, tá? E eu fui chamado para fazer a obra, né? Eu queria que já começar, que me põe na obra logo para fazer. Aí nisso, a gente estava com uma igreja em construção. Aí eu chamei o irmão responsável pela obra, da igreja que estava em construção, e chamei. Aí eu cheguei assim e falei assim: ó, irmão, vem cá, esse daqui é o nosso irmão responsável pela obra. Aí ele: ah, que bom, nós estamos com uma obra numa igreja lá em Itaboraí. Aí o irmão, se quiser, amanhã, aí o irmão, amanhã de manhã, 7 horas aqui na igreja. Aí ele: pastor, você não entendeu, não é esse tipo de obra que Deus me chamou. Deus me chamou para pregar, para cantar, pastor. Aí eu disse assim: mas é obra de Deus também. Ele: não, tá bom. Aí ele marcou com o irmão 7 horas no dia seguinte. Ele apareceu? Não. Qualquer coisa que nós fazemos para o Senhor é servir ao Senhor, meu irmão. Tudo que você fizer para o Senhor, você está trazendo um copo de água. Traga de coração, estou fazendo para o Senhor. A Jéssica, quando trouxe o copo de água aqui, ela não trouxe: vou para agradar o pastor. Não, estou fazendo para Deus. E tem que assim que nós temos que fazer. Então aquele homem se cansou. Ele cansou de servir o pai, por isso ele saiu. E enquanto ele estava com o pai, ele era o quê? Faltava alguma coisa? Aquele filho, enquanto estava com o pai, faltava alguma coisa? Não. Mas um dia ele descansou e saiu. Foi o pai que abandonou o filho, ou o filho que abandonou o pai? Foi o filho que abandonou o pai. Sabe por quê? Deus, ele nunca abandona ninguém. Deus nunca tira a bênção sobre a vida de ninguém. Eu já citei o exemplo aqui: Deus coloca a mão sobre a nossa vida. Ele não tira a mão sobre as nossas vidas. Nós tiramos a nossa vida debaixo das mãos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E aquele homem, enquanto estava na casa do pai, ele era abençoado. Não faltava, eu fiz agora igual o pastor Marcos, né? Não faltava nada. Não faltava nada para aquele homem. Mas ele se afastou. Saiu da casa do pai. E a Bíblia diz que aquilo que ele recebeu do pai, a herança, ele saiu por terras estranhas e gastou aquilo o quê? Dissolutamente. Rapidamente ele gastou tudo. E eu lembro daquele versículo lá na frente: a herança antecipada, o quê? Não tem bênção de Deus. Ele pegou, é igual um cliente, tem um cliente nosso, que ele vivo, ele pegou a loja lá em Itaboraí, cliente da minha mãe, foi meu cliente, depois passou para minha mãe, para o meu pai. Ele vivo, ele deu a loja para o filho. O filho rapidamente conseguiu fazer o quê? Quebrar a loja. Uma loja estabelecida, tudo certinho, meu irmão. E era padrasto, pai e padrasto. Ele conseguiu quebrar a loja rapidamente. Não, vou fazer do meu jeito. O pai administrou bem durante anos. Eu vou fazer do meu jeito. Porque a herança foi antecipada. Ele pegou a herança antecipada, largou pai, foi embora, gastou tudo, perdeu a bênção. E a Bíblia diz que chegou a um ponto que ele se associou com pessoas para cuidar de quê? De porcos. E ele começou a passar tanta necessidade que ele desejou o alimento dos porcos. E muitas vezes nós estamos longe de Deus, assim. Chegamos às vezes no fundo do poço e precisa que aconteça o que aconteceu com aquele jovem. Depois disso tudo, a Bíblia diz que ele o quê? Ele caiu em si. Ele disse: você caiu em si. Ele disse: o que está vendo? Eu estou aqui passando fome e os servos do meu pai estão comendo do bom e do melhor. E eu aqui passando necessidade, passando fome. Ele disse assim: olha, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Me perdoa, eu não sou digno de ser o quê? O seu filho. Ele decorou o que ele ia falar. Já viu? Você já passou por isso?
Você vai numa situação difícil, você fala assim, ó, quando chegar lá eu vou falar assim, assim, assim. Né? Já aconteceu? De você chegar assim, ó, e disse assim, olha, a situação, não sei como eu vou resolver. Aí você vai decorando, eu vou falar assim, assim, assim. E exatamente ele chegou e disse, eu vou voltar. Quando ele voltou, eu acredito que o pai estava na porta, porque a Bíblia diz que o pai o avistou. E eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes nós podemos estar dentro da igreja com o coração afastado de Deus. E Deus está sempre à porta e esperando o quê? Que você se aproxime dele, que você volte para os braços dele. E a Bíblia diz que quando o pai avistou o filho, acho que o filho não tinha nem força para isso, a Bíblia diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Olha como Deus nos quer, quando nós nos afastamos, como o Senhor nos quer de volta. O Senhor não espera, fica esperando assim, não, ó, se Ele quiser, Ele vem, se Ele quiser voltar, Ele volta, não. Se Ele já deu um passo, se a pessoa já dá um passo em direção a Deus, Deus vai lá e ó, quando o Senhor o abraçou, o Pai o abraçou, quis dizer para ele, eu te perdoo. Quando o pai o abraçou, disse, eu te perdoo. Não importa o que você fez lá fora, eu te perdoo. Quando o pai o beijou, ele disse assim, eu te amo. Deus tem um amor incomparável, meu irmão. Talvez as pessoas dissessem, olha, esse daí nem merece mais, fez tanta coisa lá fora, nem merece mais seguir a Deus. Esse é o pensamento humano, o pensamento de Deus é diferente. Ele dá sempre uma segunda chance. Deus dá sempre uma segunda chance. Deus não dá limite, e diz assim, olha, você errou comigo, errou uma vez só, se fizer faz bem feito. Não, Deus fala, pô, você errou, você fez do seu jeito, mas eu te aceito, eu estou de braços abertos para você. É assim que Deus recebe aquele que quer voltar para os braços do Pai. Eu acredito que aquele pai abraçou aquele filho com tanto amor, é assim que Deus nos abraça, meu irmão, com afago. E o filho chega, depois de receber um beijo, um abraço, o filho chega assim, pai, olha, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho, pode me tratar como um dos seus servos. E a Bíblia diz que aquele pai chegou assim e disse assim, ó, traz para o meu filho agora a melhor vestimenta. O que isso quer dizer, pai? Quando nós nos afastamos de Deus, imagine como estava a roupa daquele homem. Imagine como aquele jovem voltou para a casa do seu pai. Devia estar imundo. E muitas vezes quando nós nos afastamos de Deus, nosso coração fica imundo, nossas vestes ficam imundas, mas Deus não tem nojo de nós. Ele disse assim, ó, eu te abraço aqui, porque eu com o meu abraço, mas eu vou colocar vestimentas novas em você, eu vou botar vestimentas brancas em você. A partir de hoje você é uma nova pessoa, não importa o que você fez eu não quero nem saber. Ah, eu perdi aquela parte da herança. Você perdeu aquela bênção, mas eu tenho mais bênção para a tua vida. Minhas bênçãos não cessaram. Ah, pastor, pai, mas eu gastei tudo. Você gastou, mas eu tenho mais. Deus tem sempre mais. Eu tenho mais para você. Ah, pastor. Então aí ele chegou e colocou, ó, a partir de hoje, vestimentas novas. A partir de hoje, eu não estou olhando mais para os seus pecados, eu estou olhando para as suas vestes agora. As suas peles estão limpas. Olha, põe vestes limpas, mais novas. A melhor roupa é dele. Talvez o filho, se estivesse ali, depois o filho criticou até o que foi feito, mas se ele estivesse ali e falou assim, eu não tenho uma roupa nova igual a essa. Você não tem porque eu não quero, porque tudo que é meu é teu, filho. Você pode ter a mesma roupa que eu, a mesma roupa que ele tem, você pode ter a hora que você quiser, mas você nunca percebeu, nunca me pediu isso. E a Bíblia diz, põe um anel no dedo. O que significa anel? Anel significa honra, meu irmão. A palavra de Deus diz, no lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. Olha, você lá fora, você passou vergonha, você quis comer comida de porcos, mas agora, a partir de agora, agora você vai viver em honra. Eu vou honrar você, eu vou te colocar no melhor lugar. A Bíblia diz que o pai chegou e deu sandália para os pés. O que tem? Deu sandália. Sabe quem andava descalço? Eram os escravos. Quando aquele filho foi embora,
Ele ficou sem pai. Não tinha mais ninguém para cuidar dele. E ele chegou para o pai e disse assim: pai, pode me tratar agora como um escravo. O filho disse: não, pai, não, você é filho. Quem usa a sandália é filho, você é meu filho. Deus restituiu a posição de filho. A partir de agora, você não vai ser mais criatura, você é filho de Deus. A Bíblia diz: a todos que o receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E a todos também, quando voltam para Jesus, para o Senhor, diz: Senhor, eu quero o Senhor de novo na minha vida. Você de novo, você é colocado como filho de Deus. E a Bíblia diz também que aquele pai chegou e disse para trazer um bezerro cevado. Vamos lá, vamos matar um bezerro cevado. Sabe o que quer dizer isso? É festa, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que tem alegria no céu quando um pecador se arrepende. Olha, meu filho que estava morto, meu irmão, quando a Bíblia, o que Jesus quer falar? Que quando nós nos afastamos de Deus, o nosso coração se afasta de Deus, é como nós estivéssemos o quê? Mortos. Meu filho estava morto e reviveu. Meu irmão, talvez você se afastou do Senhor, você estava morto, mas agora em Jesus você vai reviver. E quando nós tomamos a posição de dizer: eu quero Jesus de volta na minha vida, eu volto para os braços do Pai, tem festa, tem alegria no céu. Tem alegria no céu. Meu irmão, quem está falando isso não sou eu, não. Quem está falando isso é o próprio Jesus. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Gente, eu fico pensando o que é alegria no céu. É do Senhor, é dos anjos. Gente, olha, é Ele, voltou. Aí parece que não, Ele voltou. Não é só alegria. Nós nos alegramos quando alguém volta para Jesus, mas imagine a alegria do coração de Deus quando a pessoa toma posição. Voltou. Ele voltou. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Pode diminuir aí. Está frio, né? Coloca a mão no seu coração. Eu sempre peço. Muitas vezes ainda não nos afastamos do Pai. E muitas vezes nos cansamos de algumas coisas. Às vezes nos cansamos da palavra. Às vezes nos cansamos da casa, da família do Senhor. Nos cansamos de muita coisa, às vezes. Que Deus desperte esse amor no nosso coração, pela casa, principalmente pelo Pai. Se nós hoje estamos servindo a Deus, é um privilégio, meu irmão. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio saber que Deus é o nosso Pai, o Pai maravilhoso, o Pai que cuida de nós em todos os momentos, 24 horas. A Bíblia diz que até quando nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando da gente. Olha que coisa linda, esse é o Deus tão maravilhoso, o Pai tão maravilhoso. Nesse Dia dos Pais, nós estamos aqui para agradecer ao nosso Pai Celestial também, por tudo que Ele tem feito. Tem um louvor que diz: por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer, quero te agradecer. Temos que ser gratos nessa noite. Mas eu não conheço o coração de cada um aqui. Eu creio que de repente alguma coisa foi ministrada para o seu coração nessa noite, e que nesse momento você fala assim: Deus falou com você. Eu acredito que falou com todos, falou comigo, mas verdadeiramente você fala: Senhor, eu quero que essa palavra se cumpra em mim. A tua palavra a cada dia vem se cumprir em mim. Cada dia eu quero ficar mais próximo do Pai. Eu estou na casa, mas eu quero ficar mais próximo, eu quero estar junto, eu quero ser aquele filho que fica grudado no pai. Já viu aquele filho que às vezes fica grudado no pai o tempo todo, que o pai chega assim: ô filho, onde eu ando? Onde o pai vai, o filho está andando atrás, agarrado na perna do pai. Que você seja como esse filho, que fica agarrado na perna do pai. Quando as pessoas olham para o filho que está agarrado na perna do pai, vê o pai. Gente, onde que eu olho esse garoto, está o pai dele. Onde as pessoas olharem para você, possa ver o Pai junto de você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso,
Eu te louvo pela tua palavra, Pai. E eu peço que ela venha se cumprir em nossas vidas, em cada vida aqui, Pai. Nós amamos e precisamos da tua palavra. Se tem alguém, Pai, que está com o coração talvez afastado do Senhor, Pai. Eu falo pelos irmãos que estão aqui dentro, mas aqueles irmãos que estão em casa, Senhor, que muitas vezes estão recebendo a tua palavra e querem forças, Senhor, para poder voltar para a tua casa, forças para poderem voltar para os teus braços, Pai, mas estão sem. Eu quero pedir por essas vidas, Senhor, que verdadeiramente eles consigam chegar até o Senhor, Pai, porque o Senhor, Pai, está de braços abertos, Senhor, para abraçá-lo e beijar cada um de nós, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Vamos aplaudir o Senhor.